A palavra que Deus colocou no meu coração, mas eu quero fazer um comentário. É o seguinte: hoje eu subo aqui, muitas das vezes eu estou lá atrás intercedendo e orando, e nós estamos num propósito de multiplicação, amém, Deus? Um processo de multiplicação. E as pessoas que são mais velhas na igreja, nós podemos entender e ver o milagre que Deus fez nas nossas vidas, porque esta igreja, ela começou com meia dúzia de pessoas, e hoje eu vejo assim, eu vejo uma multidão, eu vejo uma igreja tremendamente grande aos meus olhos, porque eu olho pela quantidade de 6 pessoas, de meia dúzia de pessoas. Hoje a gente vê que é uma igreja de 250 a 300 pessoas, e eu creio que ela vai se tornar uma igreja de muito mais do que 300 pessoas, porque ela está no propósito de multiplicação e ela vai crescer, amém? Quando o pastor César declara aqui que nós precisamos nos libertar, com certeza, porque nós temos a gente vem de um conhecimento, a gente vem de uma cultura onde nós trazemos conosco uma mentalidade, mas essa mentalidade ela tem que mudar. Por quê? Porque nós estamos entrando na cultura de Deus. Então a cultura de Deus é totalmente diferente da cultura que nós vivemos neste mundo. Nós vivemos numa cultura, esse mundo vive numa cultura onde jaz o maligno. Então quer dizer que o pastor César, quando ele fala de libertar, é porque nós temos que ter um entendimento espiritual de tudo que acontece ao nosso redor. Então você está aqui hoje não porque você quis, você passa a vivenciar nessa igreja, a mover a sua vida nessa igreja. Por quê? Porque você precisa de transformação. Eu preciso de transformação. Nós precisamos nos colocar diante da presença de Deus, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos purificados, porque nós passamos a compreender. Deus nos deu essa condição, nos deu o entendimento que nós precisamos de um Deus que é santo, como nós declaramos aqui. Precisamos entender que nós precisamos de um Deus que é santo. Por que nós precisamos de um Deus que é santo? Porque nós somos pecadores. Então nós temos que ter essa consciência que nós precisamos do Deus santo, porque nós somos pecadores. Nós precisamos ser totalmente envolvidos por esse Deus. Então por isso que muitas vezes nós falamos de religiosidade. Nós temos que vencer a religiosidade, porque a religiosidade ela traz para nós um vício da cultura passada. Então nós não queremos viver mais nessa cultura passada. Nós queremos, na verdade, como declara a palavra, ser novas criaturas, amém? Então nós queremos ser nova criatura, e para sermos nova criatura nós temos que ser totalmente transformados pela palavra de Deus. E temos que entender que a nossa carne milita, trabalha incessantemente para que nós não venhamos nos apossar daquilo que Deus deu para nós. Então, o que acontece? Eu quero só citar alguma coisa e falar de igreja. Quando eu falo de igreja, a gente fala da igreja porque nós estamos aqui, estamos falando de algo feito pelas mãos dos homens. Mas a igreja a qual eu me refiro é você e eu. Somos nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Porque tudo que Deus for fazer, Ele vai fazer através da sua igreja. Não tem como. Ou Deus vai se manifestar aqui presente, vai vir nesse lugar e falar conosco com voz audível? Claro que não. Por isso que declara que Deus é Espírito, nós somos Espírito. Então Ele se manifestou na vida de Jesus Cristo para
para que nós pudéssemos estar atentos e dar ouvido a Ele, para que aconteça uma transformação, haja um mover no nosso interior, e havendo um mover no nosso interior, tudo isso vai vir para fora. É isso que Deus deseja, que você esteja nesse lugar para ser transformado, e o que Deus trouxer internamente para você, você vai externar tudo que Ele tem colocado na sua vida. Essa é a nossa busca, e a gente entende que a Igreja Comunidade Familiar Cristã, ela tem que tomar o seu lugar. Por que eu digo o seu lugar? Porque ela se tornou uma igreja. Antigamente a Comunidade Familiar Cristã era chamada como igrejinha. Quem acompanhou a nossa caminhada há tempos atrás, as pessoas não reconheciam a nossa igreja. Na verdade, eles davam risada da nossa igreja. Olha a igrejinha, olha a igrejinha ali. Então, quando nós comparecíamos em algum lugar, em alguma festa que o pessoal convidava a gente para participar de louvores, os caras davam risada de nós. Mas hoje, a gente tem visto que a Igreja Comunidade Família Cristã, ela tem progredido. Amém? Tem crescido, tem tomado o seu lugar. E quando eu estive aqui, eu orei pelo apóstolo, para fortalecer o apóstolo. Eu declarei que é necessário uma liderança forte também. E com certeza eu completo hoje. É necessário uma igreja forte, uma igreja guerreira. Uma igreja que sabe o lugar que ela está pisando. Uma igreja que tenha plena consciência daquilo que tem movido o seu coração, a sua intimidade. É necessário ter essa consciência. Porque uma igreja guerreira, ela sabe que ela está no mundo, ela vai vivenciar situações, circunstâncias muitas vezes difíceis, mas a igreja guerreira, ela entende que a fé, a perseverança, a esperança, o crer nesse Deus é que vai levar ela à vitória. Amém? E assim ela vai poder externar essa vitória e mover de tal maneira que haja um entendimento, uma compreensão da vida espiritual. E como que eu entendo essa condição da vida espiritual? Quando nós, nesse processo que nós estamos vivendo, eu não lembro do dia, foi numa quarta-feira, num domingo que nós começamos, esses 21 dias de jejum que nós realizamos. O que eu entendo? Não que eu não sabia, mas eu entendi claramente que nós estamos nos direcionando para uma vitória onde a igreja vai crescer de uma maneira absoluta. Porque eu não sei o que você sentiu nesses 21 dias de jejum. Eu não sei o que Deus falou na sua intimidade. Eu não sei o que Deus anunciou para você. Se você vivenciou com intensidade todos esses 21 dias, se você manifestou e colocou a sua vida no altar de Deus, eu tenho certeza que Deus falou de uma maneira muito clara com você. E Deus falou para mim, muito claro, e o pastor César declarou aqui antes dele descer. O versículo é assim: o diabo, ele tem matado, roubado, tem destruído, mas Deus, ele veio para nos dar vida em abundância. Amém? Aleluia. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para nos dar vida em abundância. Aleluia. Então isso é tremendo, essa condição. É algo onde você tem que vibrar, é algo onde você tem que manifestar o seu contentamento, manifestar a sua alegria. Por quê? Porque você sai de um mundo e você entra num outro mundo, numa cultura
certeza que nós temos que carregar no nosso peito, essa certeza que nós temos que carregar no nosso coração. E eu entendo que a maioria das pessoas estiveram aqui no domingo passado. A grande maioria estiveram aqui no domingo passado. E o pastor Renato trouxe uma palavra, uma palavra tremenda e poderosa. Por quê? Porque ele falou toda uma condição aonde você tem que se estruturar. Porque Deus é a sua estrutura. E aí, eu falei, a palavra que Deus trouxe para o pastor Renato, ela está no meu coração. De repente, não sei, pode ser que você esqueceu durante a semana. Não sei se você lembra da palavra que ele trouxe no domingo. Por quê? Querido, isso acontece. Por isso que eu estou declarando para você. Nós saímos de uma cultura que nós vivíamos no mundo e passamos para a cultura de Deus. E a palavra de Deus declara assim. Quando eu meditei, eu falei, a palavra que o pastor Renato trouxe está no meu coração, está ali. Deus trouxe sobre a vida dele. Então eu tenho que viver dessa palavra. Por isso que Deus declara a Josué, medita nessa palavra dia e noite, para que a gente não se perca. Porque o povo se perde, esquece. Se passar 2 dias, a gente não consegue lembrar mais daquilo que foi pregado. Então Deus colocou no meu coração essa condição que nós temos que entender todo esse processo. Muitas das vezes nós naturalmente não conseguimos entender o processo. É a mesma coisa, você tem um processo, vamos fazer uma analogia. Você tem um processo na justiça dos homens. A Ana acabou de dar um testemunho aqui. É fácil chegar na vitória? Foi fácil chegar na vitória, Ana? Não é fácil chegar na vitória. Então, as pessoas, nós como servos de Deus, nós temos que entender que Deus, Ele é conosco sim, mas fazendo essa comparação, é como na justiça, na lei dos homens, muitas coisas vão acontecer. Às vezes como igreja a gente vê, por isso que eu falei assim, que nós temos que tomar, a igreja, a comunidade família cristã, ela tem que tomar posse do lugar dela. Por que eu falo de tomar posse do lugar dela? Porque nós aqui, todos nós, a gente tem oportunidade de ter um acesso à TV. E eu tenho certeza que nós buscamos ter conhecimento do que está acontecendo em outras igrejas. A gente busca ter conhecimento do que está acontecendo em outra igreja. Mas aqui, eu quero falar uma coisa para você. A igreja, a comunidade família cristã, é uma igreja grande, amém? Amém. Eu estou profetizando, ela é uma igreja grande, porque o que é de Deus é grande. Então nós somos grandes, amém? Aleluia. Então coloca no seu coração, porque a palavra de Deus declara assim, confie nos seus profetas e prosperarei. Eu quero declarar para você agora de todo o meu coração, abrace a igreja, comunidade família cristã. Eu quero que você dê ouvido aos homens de Deus que sobem nesse púlpito para trazer a palavra. É isso que eu quero que você coloque no teu coração. Eu entendo e até entendo que você manifesta essa condição. Mas o que acontece? É porque muitas igrejas fazem propósito, e trazem um monte de situações que muitas das vezes nós entramos. Nós estamos na televisão, nós estamos assistindo, mas eu quero declarar para você, você está numa igreja grande, numa igreja de Deus. Então você tem que se ligar e se mover nos propósitos da igreja, comunidade e família cristã. Por quê? Porque Jesus Cristo é o cabeça, é o Senhor da igreja. E nós somos membros do corpo, como outras igrejas também são membros do corpo. Mas para que nós, como guerreiros, sejamos fortalecidos, nós precisamos levantar, hastear nossa bandeira, comunidade e família cristã. Não vamos viver de moveres de outros. Não que nós não reconhecemos sim, mas nós temos que viver através do mover que Deus traz para nós realizar, porque Deus entende e se move de acordo com a fé da sua igreja. Amém?
Então, coloca no teu coração, vá aparando as arestas. Qualquer mover de fora, qualquer mover que não seja conforme a palavra de Deus que aqui é ministrada, você não vai estar movendo segundo essa palavra, mas você vai estar se movendo segundo a palavra que está sendo trazida aqui. Então, esse 21 dias de jejum foi algo que Deus trouxe para que nós estivéssemos preparados para andar, para caminhar em cima desta palavra, em cima desse jejum, porque Deus, Ele veio para nos fortalecer, e é algo tão tremendo, tão maravilhoso e poderoso, que nós à frente como liderança, você vê, não sei se de repente você pode até ter passado por isso, mas o inimigo investiu impiedosamente contra a nossa vida, contra a igreja. É isso que eu quero que você entenda. Por que ele investiu? Se nós não estivéssemos num processo de crescimento, se nós não estivéssemos num processo de fé, será que o inimigo investiria em nossa vida? Não investiria. Então quer dizer, nós estamos incomodando o inimigo. Então por isso que a igreja tem que se fortalecer. A igreja tem que abraçar a causa de Deus e prosseguir determinado. O determinado recua. Determinado recua? Não recua. Então é isso que a igreja tem que fazer. Eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou ficar embaixo. Igreja, eu quero ver se eu consigo falar com vocês mais 15 minutos, 15 ou 20 minutos, que Deus me dê graça, porque a palavra que Deus trouxe para mim é uma palavra simples, mas ela é muito profunda, é algo que você já ouviu, e inclusive eu realizei um casamento no domingo passado, no sábado passado, e eu ministrei em cima dessa palavra, não ela toda, da questão do amor, que é algo tão tremendo, tão maravilhoso. E eu vou relatar um outro versículo, mas continua, deixa aberto aí. Eu quero que você olhe para dentro de si mesmo, você medite, vá no mais profundo do seu ser. Sabe por quê? Porque na igreja, e o pessoal do Projeto Família sabe que eu trouxe um pouquinho dessa palavra na quinta-feira passada. A igreja, no geral, ela olha muito aparentemente, mas Deus não olha a aparência. Deus olha para o coração. Amém? Deus não está preocupado com a aparência. Deus olha para o coração. Deus olha para a sinceridade minha e sua. É para isso que Deus olha. Porque quando você vem para a igreja, e eu repito novamente, a gente fala de transformação, você pode dar uma olhada na sua vida. Eu dou uma olhada na minha vida, eu dou uma olhada lá atrás e vejo, puxa vida, eu sei que eu preciso mudar, mas quantas coisas que eu fazia e hoje eu não faço mais? Por quê? Porque Deus, Ele entrou dentro de mim. Então é isso que nós precisamos refletir. Eu, naturalmente falando, quando você, fazendo uma analogia, quando você deseja comprar uma casa, quando você deseja comprar um carro, você começa a projetar dinheiro, né? Tem que ter dinheiro para comprar, não tem como. Então você começa a fazer, você começa a poupar.
Você fala assim, pô, eu tenho que chegar no objetivo de conquistar e comprar minha casa, comprar o meu carro. Então você começa a articular toda uma condição de como você vai chegar, de como você vai alcançar o projeto que você tem, o objetivo que você determinou no seu coração. Passa alguns anos, você fala, puxa vida, falta mais 50% para mim conquistar aquilo que eu desejo, que é o meu objetivo. Aí, eu estou declarando para você, só para declarar para você, o quanto Cristo tem estado no seu coração. Porque naturalmente nós projetamos algo, mas espiritualmente, o quanto Cristo tem tomado posse da sua vida, o quanto Cristo tem influenciado a sua mente, o teu coração, o quanto Cristo tem influenciado a sua intimidade, para que realmente você possa influenciar os seus familiares. E algo tremendo, que eu não pude estar aqui ontem à noite, porque a família da Bia esteve em Sorocaba, nós estivemos junto com eles. E eles precisam também de Deus, precisam se converter, porque são idólatras. Mas à medida que estiver de Cristo dentro de você, é que vai fazer a diferença na sua família, é que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Porque tudo passa, tudo vai passar. Eu sei aqui que tem jovens que têm sonhos, adolescentes que projetam N situações para a sua vida. Mas nós precisamos trazer essa consciência de que tudo vai passar. Olha para o seu companheiro do lado e fala para ele, ó, tudo vai passar. Meu irmão e minha irmã, eu não estou falando tudo vai passar, mas tudo vai passar. Tudo vai acabar. Todo o seu projeto, tudo que... E você vai parar com o projeto? Claro que não. Você tem que ter projeto. Eu tenho projeto, eu tenho objetivo para me alcançar. Tudo vai passar, mas eu preciso realizar coisas ainda. É isso que a gente tem que discernir. Tudo vai passar. Quando você fala espiritualmente, por que eu estou falando essa questão de tudo vai passar? Porque você tem que priorizar as coisas. Você tem que priorizar as coisas. Por isso, muitas das vezes que nós não crescemos da maneira que nós devemos crescer, porque nós não priorizamos as coisas. Precisamos priorizar aquilo que é de Deus, aquilo que é do Senhor. Porque se você priorizar aquilo que é do Senhor, tenha certeza que vai priorizar as coisas que são suas. Amém? Porque Ele não esquece de você, Ele não te deixa e jamais vai te deixar, porque isso está na palavra dEle. E Deus não é mentiroso, Ele é verdadeiro. Então é por isso que nós estamos aqui. Se um dia você foi mentiroso, você tem que deixar de ser mentiroso. Se um dia você adulterar, você tem que deixar de adulterar. Se um dia você se movia num programa pornográfico, você tem que deixar tudo isso. Então quer dizer, você passa a se aproximar daquele que é santo. E quando você se aproxima daquele que é santo, você tem que buscar a santidade dele. Não estou falando que nós somos perfeitos, mas a palavra de Deus declara, se não me engano, em Mateus 5:48, que ele declara assim: sede santos, como eu sou santo. Amém? Amém. Aleluia. E a palavra de Deus declara em Gálatas capítulo 5. Por que eu estou falando isso, querido? Aonde que eu quero chegar? É que nós estamos buscando a multiplicação. Nós estamos num processo de crescimento, num processo de buscar a vitória. Só que para a gente alcançar aquilo que Deus tem para nós, nós temos que abandonar tudo aquilo que não vai glorificar o nome de Deus na nossa vida. Porque a carne, ela não vai te deixar em paz.
A carne ela está toda hora. Por quê? O lugar de guerra é na sua mente. Então o inimigo vai se mover contra a sua vida em todo tempo, em todo momento. E quando eu declarei no princípio que nós somos pecadores, Jesus Cristo é pecador? Não, Ele é santo. Então, a necessidade que eu e você, que nós temos de estar de inteireza de coração diante da presença de Deus, ela é fundamental. Ela é fundamental, ela é um alicerce para nós. Então nós como igreja, nós precisamos conscientizar disso. Uma igreja forte é a igreja que ela tem a consciência daquilo que é, aonde ela precisa chegar. Ela tem que fazer comparações, ela tem que ser lúcida, ela tem que ter em mente que a luta dela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra a principado e potestade. Então, eu declaro novamente, ficou bem nítido para mim que o diabo, ele veio para cima da gente sem pena, sem dó, para destruir as nossas vidas. Mas graças a Deus que Deus é conosco, amém? Deus tem nos dado a vitória. Aleluia. E eu quero ler com vocês aqui. Abra comigo, vocês já viram, versículo, capítulo 13. Está escrito assim, ó. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aleluia. Por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Hoje, meus queridos, a igreja, como o apóstolo fala na igreja, obrigado. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está declarando os dons. Se nós lermos um pouquinho ali, no capítulo 12, no 31, você vai ver ali, ó, que Paulo está declarando assim, ó. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí tem um ponto aqui, ponto e vírgula. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então é bom, é necessário que você procure os dons. Mas aí o apóstolo Paulo está falando, eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Aí, como eu relatei para vocês, se você tiver os dons e não tiver amor, de nada adianta. De que adianta eu ser um profeta e eu não tiver amor? Que adianta eu ser um levita e não tiver amor? E que adianta eu ter os dons de Deus e eu não tiver amor? Por quê? Porque eu declaro que a igreja muitas das vezes se move mais pelo exterior. Vamos falar do levita, do músico. Se acontecer alguma coisa com o músico e ele for tirado da posição dele, ele vai falar que é injusto com ele. De repente, se um músico aqui é muito bom, as pessoas vão falar assim: puxa vida, aquele cara é velho, aquele cara é muito bom. A pessoa vem pregar aqui, que legal, que eloquência, hein? Que bênção, que tremenda aquela pessoa. Por quê? Porque o mundo vê mais exteriormente. E nós temos uma tendência para isso. Por isso que eu estou falando que é necessário buscar os dons. Porque Deus vai usar. Mas quando nós temos dons e nós não temos o amor, de nada adianta. Você passa a ser um religioso.
e nós nem sabemos se nós vamos entrar no céu, para começo de conversa. Porque o que acontece hoje na igreja? Tem pessoas que estão se achando muito boas, ou pessoas que se acham intocáveis, porque nós vivemos no mundo dos homens, mas a palavra declara que os olhos de Deus estão em todos os lugares. E quando nós estamos falando dessa condição de processo de multiplicação, quando nós estamos falando do processo de crescimento, só os dons não vão resolver, só os dons não vão trazer as pessoas para esse lugar, só os dons não vão trazer a transformação. O que vai trazer a transformação, o que vai trazer uma mudança, o que vai trazer as pessoas a estarem nesse lugar, o que vai fazer as pessoas terem um entendimento de tudo aquilo que você tem sido movido, é o amor. Amém, igreja? Amém. Por quê? As pessoas não vão vir aqui para ver ninguém dar show. As pessoas não vão ficar preocupadas se não é bonito ou se é feio. As pessoas não vão estar preocupadas com certos detalhes. Por quê? As pessoas vivem no mundo hoje, um mundo que machuca as pessoas. As pessoas vivem em famílias que elas têm dificuldade. As pessoas vivem em situações muito difíceis de se passar. E elas não encontram o apoio aonde elas precisam encontrar apoio, nos seus familiares, nos seus amigos. Elas não conseguem encontrar apoio. Muitas das vezes as pessoas ficam largadas porque elas não conseguem encontrar apoio. E você como igreja, eu como igreja, nós não podemos ficar somente preocupados com os dons. Se eu sou bom nisso, se eu sou bom naquilo, se eu sou suficiente para reinar nesse ministério ou não. O que Deus declara para mim e para você nesta noite, e eu falo no encerramento desses 21 dias de jejum, é que é o amor que vai prevalecer. É o amor que vai prevalecer. Hoje, Deus tem falado no meu coração que a igreja, ela está procurando realizar muitas coisas. Muitas coisas a igreja tem procurado realizar. Muitas coisas têm envolvido a igreja. A igreja também tem se envolvido com muitas coisas. Por isso que a igreja não cresce de uma maneira que ela devia crescer. Porque nós como igreja, eu me incluo, nós buscamos realizações. Quando você fala de Deus, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus, Ele é amor. Então, como igreja, a primeira coisa que nós temos que fazer é começar a olhar para quem está do meu lado. Eu tenho que olhar para quem está do meu lado. Hoje nós temos passado do lado das pessoas e nós nem nos preocupamos com elas. Se você tem se preocupado, glória a Deus. Mas nós vivemos num mundo tão corrido, num mundo de bastante dificuldade, aonde nós não conseguimos olhar, enxergar para as pessoas. Glória a Deus se você tem enxergado, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos mudar essa condição. Por quê? Continua lá comigo. Capítulo 13, versículo 4. Ó, o amor, ele é sofredor. O amor, ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal,
não folga com a justiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não falha. Amém? Amém. O amor não falha. Então, o que Deus está buscando em mim e você é a condição de exalar esse amor. E como eu declarei no princípio, Deus, Ele vai fazer as coisas através do seu povo. Não tem como Ele fazer de uma outra forma. Era assim no passado, e é assim hoje. Se o povo de Deus não se mover e manifestar diante da sua presença para que Ele possa nos doutrinar, para que Ele possa realizar aquilo que é a tua vontade, nós vamos continuar fazendo realizações. Nós vamos continuar fazendo algo que de repente agrada o meu coração, agrada o seu coração. Mas aquilo que realmente agrada o coração de Deus, nós vamos deixar a desejar. Então, Deus colocou no meu coração trazer essa palavra, porque eu entendo espiritualmente, que esse jejum foi um alicerce para crescimento. Foi um jejum para a vitória, um jejum para o sucesso. Amém? Aleluia, porque Cristo, Ele é a sua esperança, Ele é o teu Senhor. Por isso nós precisamos nos curvar diante da presença de Deus. O que foi a palavra de Deus? Você sabe, você entende realmente o que é se humilhar? A expressão da palavra se humilhar é se rasgar totalmente. É falar assim, ó, eu não existo mais. Literalmente, eu não existo mais. É o Senhor que comanda. É o Senhor que reina. Amém? Amém. Queridos, vocês estão com uma carinha assim? Porque é a pura realidade. Nós temos dificuldade. Igreja, eu estou falando com vocês de todo o coração. Nós temos dificuldade para desaparecer. E Deus deu oportunidade de realizar aquilo que Ele tem para nós. Se nós conseguirmos, sabe, absorver essa passagem de 1 Coríntios 4:13, meu irmão, minha irmã, a igreja vai de vento em popa. De vento em popa. Porque quando eu falo de vento em popa, é que não é assim? Quando o vento começa a remar, vir a teu favor, não é mais fácil ir embora? Se você estiver correndo e o vento estiver a seu favor, não é mais fácil correr? Tanto é que numa corrida lá no Usain Bolt, que é um cara que tem expressão que as pessoas conhecem na corrida, quando se ele bater um recorde, e se o vento estiver a favor, eles vão analisar para ver se o recorde vai se oficializar o recorde ou não. Porque o vento estava a favor dele, o vento ajudou. E quando eu falo do vento, eu começo a lembrar das codornizes, quando o povo de Israel, eles estavam reclamando de Deus que eles queriam comer carne. E é difícil codorna, porque a codorna voa. É difícil você pegar a codorna. Mas como Deus enviou um vento oriental sobre o deserto, então foi muito mais fácil de pegar a codorna. Porque Deus soprou um vento oriental em favor do seu povo e trouxe para eles o que eles tinham de desejo. Amém? Quero que você fique em pé nessa hora. Aleluia.